Oi, pessoal, tudo bem? Para aprendermos um pouco mais sobre a cultura italiana, hoje vou falar sobre o grande dramaturgo e ficcionista Luigi Pirandello, que nasceu em uma localidade chamada Caos, próxima de Agrigento, na Sicília, em 28 de junho de 1867. Ele era filho de Stefano Pirandello e Caterina Ricci Gramito. Após o liceu, que era uma espécie de ensino médio, em Palermo, Pirandello ajudou o pai na gestão de minas de enxofre que a família possuía, mas logo abandonou os negócios familiares para frequentar a Universidade de Roma. Em seguida, foi para a Universidade de Bonn, na Alemanha, onde se especializou em filologia. Pirandello casou-se em 1894 com Maria Antonieta Portolano, herdeira de um sócio do seu pai, e acaba se estabelecendo em Roma, dando aulas de italiano e passa a publicar poemas numa revista intitulada Vita Italiana e artigos críticos na Nova Antologia. Porém, ele não conseguia encontrar editores que se interessassem por seus livros. Ele tentou desistir de ser dramaturgo após o cancelamento de sua primeira peça. Porém, Luigi Capuana, amigo íntimo do autor, ficou inconformado com a sua decisão e escreveu um artigo elogiando seus trabalhos. O texto teve uma ótima repercussão e finalmente as portas se abrem para Pirandello, que passou a ter diversas obras publicadas pelo país, levando à publicação de uma de suas maiores obras, o falecido Mattia Pascal, em 1904, com a principal influência do realismo italiano do século XIX. Entretanto, a vida pessoal de Pirandello começa a desmoronar, pois iniciou-se um processo de loucura iminente de sua esposa, após um grande choque sofrido por ela ao saber da ruína financeira de sua família. Com isso, Pirandello se vê obrigado a voltar a lecionar, passando a sustentar sua família com o salário de professor, além de ter que aumentar o volume de produção de novelas publicadas em jornais e revistas. Diversos acontecimentos pessoais causaram não só marcas em sua personalidade, como também traços determinantes em sua escrita ao longo de sua carreira. Pirandello foi autor de uma obra vasta, escrevendo diversos romances, contos e novelas, que foram compilados sob o título de Novelle per un anno, publicado em 1922. Pirandello chegou a tornar-se membro do Partido Fascista em seu advento em 1924. Porém, essa filiação durou poucos anos, pois, após descobrir os atos de Mussolini, como, por exemplo, assassinar intelectuais da época contrários ao regime, Pirandello conclui que o regime fascista, com caráter massificador, era o oposto ao pensamento artístico que o autor impregnava em suas obras, além de ter algumas dessas obras criticadas pelo regime. Pelo conjunto de sua obra, Pirandello recebeu o Prêmio Nobel de Literatura, em 1934. Ele influenciou outros grandes nomes das letras, como Jean-Paul Sartre e Samuel Beckett, entre outros. Podemos dizer que a sua vida foi, como o próprio escreveu, a involuntária passagem pela terra de um filho do caos. Ele faleceu em Roma, em 10 de dezembro de 1936, aos 79 anos. Pirandello aborda temas cotidianos e ao mesmo tempo complexos em suas obras, como a religião, morte, infância, casamento e solidão. Sua escrita é marcada por pessimismo, onde é possível sempre encontrar paradoxos e contradições. Percebemos que seus personagens estão sempre em conflito em relação aos seus sentimentos e seus pensamentos. Temos a ocorrência do doppio na maior parte dos seus romances, ou seja, temos duplos sentidos, duplas personalidades, duplas identidades, múltiplas perspectivas e posturas contraditórias, como, por exemplo, no conto Mal de Luna, publicado pela primeira vez em 1913. Nele, temos a personagem Sidora,
que, ao mesmo tempo que nutre um amor por seu primo Saro, entra em conflito por ainda nutrir um sentimento por seu marido, Batá, cujo sofre do mal da lua, que o faz sair de seu estado normal. Mal de Luna e outros 4 contos mais conhecidos de Pirandello estão na coletânea Caos e Outros Contos Sicilianos, que foi adaptado para o cinema pelos irmãos Taviani, em 1984. Mas é no teatro em que Pirandello mais se destacou. Ele tem um acervo de mais de 50 peças escritas. Em suas obras, Pirandello sempre se preocupou com a questão da identidade. Em sua grande maioria, as leituras giram em torno do relativismo pirandelliano. Para ele, o eu existe apenas em relação aos outros. Com fortes características de um humor lascivo, de crítica social e existencialista, nas obras os personagens se apresentam em conflito com seu próprio pensar, com sua posição social e seus sentimentos perante o mundo e as pessoas ao seu redor. Em 1920, Pirandello disse sobre sua própria arte: "Eu acho que a vida é um pedaço muito triste de bobice, porque nós temos em nós mesmos, sem sermos capazes de saber o porquê, onde, nem quando, a necessidade de nos enganarmos constantemente através da criação de uma realidade, uma para cada e nunca a mesma, onde de tempos em tempos é descoberta como vã e ilusória. Meu trabalho é cheio de compaixão amarga por todos que enganam a si mesmos, mas essa compaixão não pode deixar de ser seguida com escárnio feroz que condena os homens à decepção." Pirandello se voltou ao teatro pela primeira vez em 1898, com L'Epílogo, renomeada posteriormente como La Morsa. Diversos acidentes atrasaram a produção da peça, o que manteve Pirandello longe do gênero até o sucesso de Assim é, se lhe parece, em 1917. L'Epílogo não se destacou muito de outras obras do período, mas Assim é, se lhe parece, foi o início de uma série de peças que tornou Pirandello conhecido nos anos 20. A peça é uma demonstração da verdade relativa e da rejeição de qualquer realidade objetiva sem uma visão individual. É também um presságio de 2 das principais obras de Pirandello, 6 personagens em busca de um autor, de 1921, e Henrique IV, de 1922. Em Henrique IV, o tema é a loucura escondida sob a casca da vida ordinária. Loucura essa que superior à vida ordinária na sua tentativa de construção de uma realidade satisfatória. A peça encontra força dramática na escolha do herói de descansar em uma irrealidade ao invés da vida em um mundo incerto. 6 personagens em busca de um autor é a melhor representação do contraste típico de Pirandello entre a arte imutável e a vida em constante fluxo. No enredo, personagens rejeitados por um autor se materializam no palco, mostrando uma vitalidade maior que a dos atores reais, que, inevitavelmente, distorcem sua trama na tentativa de representá-la. A peça explora simultaneamente vários níveis de ilusão e realidade. A produção de 6 personagens em busca de um autor, em 1923 em Paris, tornou Pirandello grandemente conhecido e sua obra tornou-se uma das influências centrais do teatro francês. Do pessimismo existencialista de Jean Nouillet e Jean-Paul Sartre à comédia absurda de Eugène Ionesco e Samuel Beckett, todos estes foram tingidos com o pirandellismo. Obrigada por assistir.